Começou. Bem, né? Então, a gente está aí retomando o nosso conteúdo, agora relacionado ao segundo semestre, que é o terceiro e o quarto bimestre, né? Conforme eu já postei lá no grupo, tanto o nosso grupo de história quanto o grupo da sala no geral, nós temos agora um novo roteiro de aprendizagem. Esse novo roteiro de aprendizagem, ele segue o padrão do anterior, então, né, eu lembro que a Sayonara fez, o Naison também fez, tem anotas que estão aqui na sala no momento. Vocês já têm noção de como que ele é, eu acredito que não terão dificuldade em fazer as atividades, tá? A minha ideia aqui hoje é mais trazer uma apresentação de quais são as atividades desse roteiro, né? Então, dar uma comentada sobre essas atividades e durante, né, o demais tempo aí do nosso processo de ensino, eu vou ficar à disposição no WhatsApp, além de disponível no WhatsApp, caso vocês tenham alguma dificuldade em algum conteúdo específico, vocês podem me procurar para que a gente marque aula online, tá bom? Então, professora, eu não estou conseguindo entender muito bem tal ou tais conteúdos, vamos fazer um encontro online? Então, vamos, né? Mas o encontro que eu proponho é somente este de apresentação nesse semestre. No mais, né, eu fico à disposição para que vocês me procurem, para que vocês falem, né, aí se tem necessidade de mais algum encontro, tá certo? De antemão, já queria falar para você, né, o Nice e a Sayonara, deixar o nome aí no chat, para que depois eu possa contribuir com aquele ponto extra que eu faço, né, desde o primeiro semestre. Então, aqueles que estão, eu contribuo. Se vocês participaram das aulas anteriores, vocês podem verificar que o feedback foi, e se teve como, né, eu incluí um pontinho extra na média geral. Tem gente que às vezes tira 10, não precisa desse ponto extra, né? Mas tem gente que eu ainda consigo atribuir esse ponto extra para melhorar a nota. Então, ele sempre foi atribuído ali na média geral, tanto do primeiro quanto do segundo. E agora no terceiro e no quarto, vocês dois que estão aqui já terão esse ponto extra também, tá bom? Então, no mais, eu já vou começar a apresentar aqui minha tela para vocês, que o que é a minha tela que eu vou apresentar? É simplesmente aquele arquivo que eu postei lá no grupo, um arquivo único em PDF. Esse mesmo arquivo que eu postei lá no grupo, eu também postei ele lá no Siga, tá? Lá no Siga, eu deixei também os campos abertos, né, da atividade, tá bom? Então, lá no Siga, além desse. A minha tela tá bugando aqui, gente. Espera aí, só um pouquinho, tá? Acho que vai agora. Eu abro e a gente retoma. Tá aparecendo para vocês aí o meu documento? Tá. Tá, né? Então é isso. Como eu disse para vocês. Nossa, tá abrindo alguma coisa aqui. Só um pouquinho. Como eu disse para vocês, né? Eu postei esse arquivo nos grupos e também no Siga. Então, esse arquivo aqui que eu estou apresentando para vocês é o mesmo que está lá no Siga, tá? O mesmo que eu postei no grupo é o mesmo que está no Siga. Então, quem já fez o download pelo Siga, não se preocupe com aquele que eu postei no grupo, que é o mesmo, tá? A diferença do Siga é que eu abro o campo da atividade. Então, aqui nesse cronograma, nós temos digamos que 2 questionários subjetivos, né, que você vai ter que responder ali com base nos textos, e 2 objetivos, que você só vai ter que marcar ali com base na sua opção de escolha, tá? E aí, para essas atividades que estão descritas nesse documento aqui, tem um campo aberto lá no Siga, então você pode me encaminhar as atividades lá pelo Siga. Professora, a senhora prefere o envio como? Pelo Siga.
né? Então, eu prefiro que o envio seja feito pelo SIGA porque o sistema armazena. No entanto, né, eu também recebo pelo WhatsApp e pelo e-mail. É claro que eu peço aqueles alunos que têm maior disponibilidade de internet, façam uma forcinha para me encaminhar pelo SIGA para eu conseguir me organizar melhor, né? Mas se você está com um acesso limitado de internet, para acessar e-mail é ruim, né? Para acessar a SIGA também é ruim, pode me mandar pelo WhatsApp, né? E em outro caso também pelo e-mail, tá bom? Que eu também aceito, não tem problema. No mais é isso, fico disponível no WhatsApp, vocês têm meu número, então assim que tiver alguma dificuldade em resolver algumas questões, vocês podem aí estar me procurando. Então vamos lá partir para o nosso roteiro, né? Então aqui a gente vai ter, tá entrando mais alguém. Gente, eu acho que eu não sei pronunciar o nome dela. E falar nisso, bom dia, colega que entrou, tudo bem? Bom dia aí. Inclusive, eu preciso que a colega que acabou de entrar agora, depois me procure no privado, tá? Que a gente está com uma pendênciazinha lá no primeiro e no segundo bimestre, tá certo? Eu não pronunciei seu nome porque eu tenho medo de pronunciar errado. Se você depois quiser abrir seu áudio e falar para mim, né? Tá bom? Hoje, tá? A gente vai fazer uma apresentação do nosso roteiro de aprendizagem do terceiro e do quarto bimestre, tá? Eu já estava aqui apresentando para os colegas que estão na sala, e aí eu já peço para que você deixe aí o seu nome no bate-papo para que a gente possa depois retribuir com um ponto extra, tá? No terceiro e no quarto bimestre. E depois fala comigo ali no WhatsApp também, que eu preciso conversar com você, tá bom? Então vamos lá, gente. Esse é o roteiro que está no SIGA, que eu coloquei no WhatsApp também. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Eu espero que ele tenha voltado aí para a tela, né? Que eu estou na tela dele de novo. Então, bora lá. Terceiro e quarto bimestre. Primeiro, se atentem ao prazo, tá bom, gente? A nossa disciplina, ela começou ontem, dia 16/12. Ela vai até dia 6/1. Então, oficialmente, vocês têm esse período para poder enviar aí as minhas atividades. E como não é um período tão curto, né? A gente tem aí em torno de 20 dias e não são tantas atividades assim que eu passei, é um tempo suficiente para que o aluno possa estar se regularizando aí, tá? Aqueles alunos que por acaso têm alguma pendência no primeiro e no segundo bimestre, me procure para ver o que eu posso fazer ainda por vocês, tá certo? No mais, não protelem, façam aí as atividades com tranquilidade, para que no dia 6/1 você já tenha postado ou me enviado todas elas, tá? Que a gente já está se encaminhando aí para o final do segundo semestre, então não tem como mais o professor ficar prolongando o prazo, né? No máximo dia 6, se eu verificar, né, ainda falta muitos alunos, eu vou ter que fazer o lançamento das notas dos que me enviaram e depois convocar aqueles que têm direito a uma prova final, porque nem todo mundo, às vezes, pode ter direito a uma prova final, né? Somente aqueles que fez alguma atividade durante o semestre letivo, aí sim eles têm direito à atividade, à prova final, tá bom? Mas eu espero, né, que ninguém na turma vá ir para uma prova final. Então, aqui, nessa primeira página, né, gente, eu coloco quais são as atividades. Então, é meio que um resumão de quantas atividades nós vamos ter, de quantos pontos que eu atribuí para essas atividades e de qual bimestre que elas são, tá bom? Então, a atividade número 1, a atividade subjetiva sobre os conteúdos do terceiro bimestre, ela é a N1 inteira do terceiro bimestre, ela vale 10 pontos, tá? Depois a atividade 2, ela é a prova número 2, N2 do terceiro bimestre, né? Ela é um questionário objetivo, esse primeiro é um questionário subjetivo, né, com base nas tuas palavras e na tua interpretação dos textos, e esse segundo é um questionário objetivo, né, só de marcar. Também vale 10. Então, N1, N2 vale 10. Soma, né? Se você tirou 10 e 10, 20 pontos. Então, você soma e divide por 2, você vai ter 10 no terceiro bimestre. Se você tirou 9, né, na N1, tirou 8 na N2, vai somar também, né, a sua nota, vai somar N1, N2, dividir por 2 será a sua nota, né, que vai ser 9,5, tá? Então,
vamos verificar aqui, né, gente? O terceiro e o quarto bimestre, o terceiro é a 1 e a 2, e o quarto bimestre é a 3 e a 4, tá? Atividade 3 também, já relacionada aí ao quarto bimestre, é um questionário subjetivo, vale também 10 pontos, tá? A N2 também é um objetivo e vale também 10 pontos. A devolução para todos eles é até dia 6 do 1. Não impede que o aluno termine amanhã, digamos, a atividade 1, já pode postar, não tem problema, tá bom? Então, agora vamos aqui para uma breve apresentação, né? Eu não vou passar página por página, é só mesmo falando como que segue a minha estrutura. Os meninos que já fizeram do primeiro, né, e do segundo bimestre, os alunos que fizeram já sabem como é que funciona, então não vai ter dificuldade com isso. Então, aqui na segunda página, que de fato começa o nosso passo a passo das aulas, né? Aqui eu coloco o nosso cardápio, né, do terceiro e do quarto bimestre, que é justamente os conteúdos que falta a gente verificar, de acordo com a ementa e com o plano de ensino que eu cadastrei para vocês, né? Falando dos conteúdos que nós iríamos estudar no primeiro, no segundo, no terceiro e no quarto. Aqui, especificamente, eu coloco para vocês o que é o terceiro e o quarto. No anterior, tinha, né, os conteúdos do primeiro e do segundo bimestre. Então, são esses conteúdos aqui que nós iremos estudar aqui nesse roteiro. Eles estão aqui nesse roteiro, tá? Terceiro bimestre, a gente vai falar sobre o Império Bizantino. Foi aquele império, né? Digamos que a extensão do Império Romano do Ocidente, né? O Império Romano do Ocidente, ele foi invadido pelos, digamos, pelos os povos germânicos, né? Os povos que os romanos consideravam bárbaros, né? Que não falavam a língua, enfim. Não tinha a mesma cultura que eles. Então, o do Ocidente, ele caiu no final do século V, né? E já o Império Romano do Oriente, ele vai prevalecer, que se tornou, que ficou conhecido como o Império Bizantino. Ele vai ter muita contribuição para a gente nas artes, na cultura, no direito, né? E aí, esse conteúdo especificamente, né, os textos relacionados a ele, é um pouquinho falando sobre como foi a constituição desse império e como foi a contribuição dele, né, para aquela época e para a época de hoje também, né, que a gente tem resquícios na história aí de muitas coisas, tá? Depois também tem um conteúdo que vai abordar o mundo islâmico, então é o surgimento da terceira religião monoteísta do mundo, né? A gente tem o cristianismo, primeiramente o judaísmo, depois a gente teve lá no Império Romano surgindo o cristianismo, e agora a gente também tem o islamismo. Então, a gente vai falar um pouquinho, vai ter textos falando um pouquinho sobre o que é o islamismo, qual é a crença desses povos, né, dos povos muçulmanos, quem, digamos assim, foi o criador dessa religião, né, que é o Maomé, aquele que teve a visão. E o mundo islâmico ele acaba, né, tendo uma grande extensão e uma grande influência, tá? Que a gente vai ter ali na Europa, depois esse mundo também ele vai se expandir para a África, vai influenciar muitos povos lá do continente africano, então a religião, ela de fato, ela vai se expandir, né? Hoje nós temos a religião islâmica como a segunda maior religião do mundo, tá? Em números de fiéis, tá bom? Então, lá vai falar um pouquinho sobre as características dessa religião, como que foi, né, o início dessa religião e um pouquinho desse processo aí de expansão também. Como segundo conteúdo, a gente vai falar sobre a Europa feudal, né? O que foi o feudalismo? O feudalismo foi um sistema, né, político, econômico, social que prevaleceu durante a Idade Média. Tem alguém entrando? Deixa eu só. Lucas. Ok, o Lucas e a colega, eu vou tentar falar o nome dela, né, gente? Se eu errar, ela me corrija, tá? O Lucas e a Tixirima, é isso? Escrevam o nome, por favor, no chat para que depois eu possa disponibilizar os pontos de vocês, tá? O pontinho extra de vocês.
Então, partindo aqui para a nossa apresentação do roteiro, tá, Lucas? Eu estou apresentando um roteiro para vocês. Eu estou falando um pouquinho sobre os conteúdos, né? Fazendo um breve resumo do que vocês estudarão aí sobre esses conteúdos. Então, o terceiro ponto aqui do terceiro bimestre é a Europa feudal. Então, a gente vai estudar o sistema político, econômico e social que vigorou na Europa, né? Durante, digamos, aquela idade, né? Oficialmente conhecida como a Idade Média. Tá? Então, vocês vão estudar o que foi o feudalismo, né? É um sistema que ele foi principalmente consolidado na Europa Ocidental, aonde nós tivemos, digamos que, a invasão daquele império o, romano, né, pelos bárbaros, pelos povos germânicos, considerado aí bárbaros pelos romanos, tá? E aí a gente vai ter uma consolidação de um sistema diferenciado, né, que é justamente o sistema feudal. É o rei ainda existindo, né, na Europa o rei ainda vai, a figura do rei vai existir, no entanto ele não vai ter mais tanta representação, tanto papel político. O papel político, ele de fato vai ser desempenhado pelos grandes senhores, os proprietários de terra, que são os senhores feudais, né? E em troca de segurança, em troca de sobrevivência, a gente vai ter aquela estrutura, uma sociedade que vai se aproximar desses senhores feudais em busca de, digamos que, de segurança, né? Então, muitas pessoas vão trabalhar ali nessas propriedades desses senhores feudais. Essas pessoas são considerados servos ou camponeses, né? Como parte da literatura traz. E aí a gente vai ter uma sociedade que é caracterizada, né? Por ser uma sociedade sem mobilidade social, então hierarquizada, né? Aonde nós não temos uma mobilidade social, né? Você nasceu servo, você continua servo. A gente tem eles ali na base da pirâmide, né? Os servos ou camponeses. Depois a gente vai ter ali a nobreza, então a gente vai ter, né, os nobres, os senhores feudais, os guerreiros, né, os donos das terras sendo considerados nobres, e a gente vai ter, digamos que no topo ali, o clero, né, que é a participação da igreja nesse período na Idade Média, que foi muito preponderante, né, então ela influenciava a organização social, ela influenciava até mesmo a política, tá? Então, a presença da igreja, tanto é que o próximo conteúdo é justamente sobre o mundo cristão, né? Na Europa feudal, vocês vão ver a estrutura econômica, a estrutura social, como que a sociedade estava dividida, né? A estruturação do feudo, né? Que era a propriedade, onde nós tínhamos o senhor, nós tínhamos as pessoas que habitavam ali, que produziam dentro do feudo, né? E aí depois a gente vai ver aí concomitante a esse mundo feudal, o mundo cristão na época da Idade Média. Então, é aquele período que nós tivemos, né, a Igreja Católica, ela sendo, digamos assim, a instituição mais poderosa da Idade Média, que foi aí a Igreja Católica, né? Então, não existia a possibilidade de outras crenças nesse momento, né? Então, todos aqueles que contrariavam ou que não acreditavam, digamos assim, que não seguiam os desígnios, né, previstos ali na religião naquele momento, eles eram perseguidos, né? É nessa época que a gente tem as chamadas heresias, ou seja, se você discorda do que é ensinado pela igreja, você é uma pessoa que pode ser até excomungado, né, da religião. E as inúmeras fogueiras que nós tivemos como forma de punição, muitas pessoas sendo consideradas como praticantes de bruxaria, enfim, os textos eles vão tratar um pouquinho sobre esse mundo cristão, né? E sobre a presença dessa maior instituição que nós tivemos nesse momento, tá? Já para o quarto bimestre, o primeiro conteúdo é sobre renascimento e reformas. Então, aqui nesse renascimento, a gente já vai estar falando de uma troca de mentalidades, né? A Idade Média, ela é considerada ali um período bem extenso, que vai do final do século V, né, até digamos que meados do século XV, né? Muitos historiadores às vezes falam que a Idade Média ela vai terminar
com a invasão do Império Bizantino, né, pelos turcos otomanos. Outros já falam que é considerado o fim dela no período das grandes navegações, que também vai ter nesse quarto capítulo, quarto bimestre, a gente falando um pouquinho sobre isso. No entanto, a gente vai ter nesse período de final da Idade Média uma troca de pensamento, tá? E os textos eles vão abordar essa troca de pensamento e é justamente o período que ficou considerado como renascimento, né? Tem o renascimento cultural, tem o renascimento artístico, tem o renascimento comercial, né? Que aquela sociedade feudal, as cidades elas vão surgir novamente, né? Impactando com o fim da Europa feudal, né? É claro que nada acaba assim bruscamente de uma hora para outra, né? E a gente vai ter também uma nova cultura, uma cultura inspirada nos modelos gregos e romanos anteriores, né? Então, uma nova cultura voltando, né? Uma nova, mas que foi inspiradas ali em culturas que já existiam, né? Culturas clássicas, né? As culturas greco-romana, né? Como falam. E esse mesmo renascimento, ele vai suscitar que Deus não é o centro do universo, assim como na Idade Média foi pregado, né? E sim o homem seria o centro do universo, né? Que digamos assim, as verdades, elas não devem ser consideradas como sendo buscadas ali exclusivamente na Bíblia, né? Que era até então na Idade Média foi o que dominou, né? Então tudo o que explicava era a Bíblia. Para qualquer coisa você tinha que buscar a Bíblia para ter ali uma explicação. E nesse período de ruptura com a Idade Média, o Renascimento ele traz o homem, né? O homem como centro do universo, e esse homem detentor de uma razão, de um racionalismo, né? Que vai fazer com que explique muitas coisas aí do universo, tá? Então, nessa época, a gente vai ter inúmeras conquistas científicas, né? Cultural também no campo da cultura, tá? E é nessa época também que a gente vai ter as famosas reformas, né? O que são as reformas? São as novas religiões, né? Que vão aí surgir dentro da própria religiosidade da própria Igreja Católica. Então, muitas pessoas que eram que faziam parte do catolicismo nessa época começam a condenar algumas práticas da Igreja, tá? E essas práticas da Igreja essas práticas, né, essas condenações de algumas coisas que eles não concordavam com a Igreja Católica, né, nos textos vai estar bem descrito, como a venda a venda de relíquias sagradas, a venda de indulgências, né, a salvação eterna, tá? Então, a partir desse momento, né, de contradição entre, né, de condenação de alguns princípios que a Igreja Católica fazia nesse momento, a gente vai ter o nascimento de outras doutrinas religiosas, né? A gente vai ter o luteranismo, o calvinismo, o anglicanismo, que foi uma religião, que é, né, até hoje, uma religião restrita ali, que surgiu ali na Inglaterra, né? Claro que a gente tem grande parte da população inglesa que faz parte dessa religiosidade, dessa doutrina religiosa. Então, a gente vai ter nesse momento aí de renascimento também, né, a partir do renascimento, inúmeras outras doutrinas religiosas chegando, se contrapondo aí à religião católica e a todo o poderio que ela exerceu aí durante a Idade Média e as suas digamos, doutrinas, né, que os seus princípios ali que naquele momento foram estipulados na Idade Média, tá certo? Depois a gente vai ter alguns textos falando sobre povos africanos, né, e povos da América. Quem são esses povos e por que eu trouxe eles aqui nessa unidade 4? Porque foi com o Renascimento também, a partir do Renascimento, a partir do término da Idade Média, que a gente vai ter um novo período na história, e aí esse novo período ele está muito vinculado com a nossa história aqui. Qual é esse novo período? É a expansão europeia, é o período das grandes navegações, tá certo? Então, esses textos aqui, eles basicamente eles vão falar sobre os povos que existiam lá no continente
continente africano, né? Então tinha inúmeros reinos lá no continente africano, suas organizações, né? O reino de Exum, o reino congolês, né? A gente vai ter lá na África inúmeros reinos com organizações próprias. E essa expansão europeia, ela vai iniciar ali, né, as grandes navegações, ocupando parte desse território africano. E vocês sabem, né, que vocês já estudaram lá no ensino fundamental, o continente africano ele vai ser duramente afetado pelo processo de captura de povos para ser enviados, né, para a América para trabalhar como escravos, né? Então, justamente foram inúmeros desses povos que eram até constituídos em reis, muita realeza, né, foram capturados, até teve, né, casos de pessoas que eram consideradas da realeza dos povos que foram capturados, foram enviados para trabalhar como escravos aqui na América, tá? Então é para vocês conhecerem um pouquinho das características desses povos, não só os africanos, como os povos que já existiam aqui na América, né, como os maias, os incas, os astecas, né, eu acho que eu coloquei textos específicos mais sobre esses, mas também vocês devem, se tiverem oportunidade de pesquisar, também existiam os tupis, né, que eram os povos que moravam aqui, aonde hoje a gente considera Brasil, tá certo? Então, era a organização social desses povos que esses textos basicamente, né, trarão. Depois, como eu já citei para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre a expansão europeia e a conquista da América, tá? Então, é o processo que levou o início das grandes navegações, tá? Então, o surgimento de uma nova classe, digamos assim, de uma burguesia comercial, atrelado, né, à reativação das monarquias, e aí, porque na Idade Média o poder político, apesar de existir o rei, mas o poder político ele estava mais na mão do senhor feudal. A partir do fim da Idade Média, a gente vai ter na história o que ficou caracterizado como a formação dos estados absolutistas, né? Ou seja, aquelas monarquias absolutistas, onde o poder ele vai ser centralizado na figura do rei. O rei ele vai fazer de tudo para, né, consolidar esse poder político. E com isso, dos motivos da consolidação seria o fortalecimento econômico. Então, a partir da expansão das grandes navegações, existe uma possibilidade de um fortalecimento dessas monarquias absolutistas que haviam se organizado e se estruturado na Europa, né? Portugal e Espanha foram as primeiras monarquias a conseguir se constituir, né, absolutista ali nessa transição da Idade Média para a Idade Moderna. Então, são justamente esses dois países que vão iniciar aí esse processo das grandes navegações. E com isso a gente vai ter o processo de chegada ao continente americano pelos europeus, né, pela Espanha inicialmente, depois Portugal. Portugal vai iniciar as grandes navegações ali pelo litoral africano, pela costa africana, então vai ocupar muitas regiões também, e aí depois a Espanha também inicia esse processo, e os dois chegam aqui ao continente americano, né? Primeiramente a Espanha, depois Portugal, e aí com isso a gente vai ter uma intermediação da igreja, que ainda era uma instituição muito forte, a gente vai ter alguns tratados, né, que vão ser assinados aí, delimitando quais são as terras que foram encontradas entre Portugal e Espanha. É como se tudo que foi descoberto fosse unicamente de Portugal e Espanha. Depois, é claro que a gente vai ter alguns outros estados absolutistas entrando nessa disputa também, de querer participação no novo, né, que para eles era um novo, mas sempre existiu povos aqui nessas terras também, mas outras nações também vão querer participação aí, uma fatia aí, digamos, desse novo continente que é o continente americano, né? Inicialmente acreditava-se que era um novo caminho para se chegar às Índias, né? Eles estavam buscando isso, mas acabaram chegando em novas terras que foi aí depois considerado, né, por Américo Vespucci, descobriu, né, se tratar de outra, digamos, continente, então por isso o nome continente americano, né, pelo navegador Américo Vespucci, tá bom? Então a gente vai falar basicamente sobre isso nesse período aqui, né?
Aqui a nossa última aula, a ementa de vocês previa um pouco de história do Acre, né, o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil. Então eu trouxe, né, para vocês um pouco de texto que fala como que foi, né, o processo de ocupação aqui do Acre, né, do nosso estado. E então o Acre, que era um estado, que era um território que não era brasileiro, era um território que pelos tratados da época era considerado boliviano, né? Esse processo todo ele foi motivado no final do século XIX, né? E aí houve aquela questão da borracha, né? Da descoberta e da utilização da borracha em inúmeros produtos de fabricação industrial nessa época, né? Então houve um interesse econômico muito grande pela região. Muitas pessoas vieram para cá e aí começou aquela disputa entre Bolívia e Brasil, né? O Brasil muito mais influenciado pela questão das pessoas que estavam aqui e pelo governo do Amazonas, que também tinha um interesse muito forte de anexar essa terra né, a província ali, a província do Amazonas, tá certo? E aí, com isso, a gente vai ter inúmeros embates, né, a Revolução Acreana, depois a gente vai ter um tratado que vai finalizar aí essa disputa territorial, que é o Tratado de Petrópolis, né, assinado em 1903 pelo então ministro das Relações Exteriores, o Barão de Rio Branco. Esse tratado, esse tratado vai por fim à disputa e vai fazer com que o Acre se torne um território, tá? Então foi dessa forma esse processo de consolidação. Mas aí eu trouxe textos, né, que vai explicar mais em pormenores aí para vocês. E agora deixa eu só passar aqui, só para vocês terem uma noção. Eu não vou falar ponto por ponto né? Fiz uma explanação geral do que seria cada conteúdo. E agora eu vou apresentar só essa primeira parte aqui do roteiro. No mais, vocês já vão conseguir, né, se identificar. Aqui a gente começa. Como que eu coloco aí, né? Os que já fizeram meus planos anteriores já sabem do que eu estou falando, né? Então, eu sempre faço assim: plano de estudo para o conteúdo. O conteúdo que eu citei lá atrás do terceiro bimestre está aqui, né? O primeiro, Império Bizantino, são 4 aulas. Coloco qual é o objetivo que o aluno tem que ter, né? Qual é o objetivo da aula. Ao final do roteiro, você tem que ter conseguido chegar a esse objetivo. Senão, você tem que fazer uma nova leitura, assistir os vídeos ou me perguntar alguma coisa se você não teve aí o êxito necessário, tá bom? Aí, dentro desses quadrinhos, eu te dou a orientação, tá? Então, siga sempre o que eu falo dentro do quadrinho. E aí, só lembrando, eu disponibilizei primeiro os textos e somente ao final que eu disponibilizei atividades. Então, todos os textos, eles são importantes leitura, tá? Por quê? Porque as atividades elas podem estar falando sobre esses textos ou o questionário objetivo também pode estar falando sobre esse texto, tá? Então, leia tudo direitinho. É um conteúdo que vai ser importante para que você tenha, para que você consiga também seguir lá no segundo ano, tá? Então, você já tem que ter essa bagagem, tá certo? Então, aqui eu sempre dou as orientações nesses quadrinhos. Então, aqui você irá ler texto relacionado ao conteúdo Império Bizantino, né? Em alguns eu faço um breve resuminho do que seria. Em 395, o Império Romano foi dividido em ocidental e oriental. Em 476 tem a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Oriental, conhecido como Império Bizantino, se estabeleceu até o ano de 1453, quando foi invadido pelos turcos otomanos, né? Chegando ao fim. Essa data é considerada por muitos historiadores como o marco final da Idade Média. E aí você vai ler os textos, como eu falei, e depois você pode assistir os vídeos. Aí o aluno faz da forma que achar melhor, né? Ou assiste o vídeo e depois lê o texto, é um critério seu de estudo, tá certo? E aí vamos, o texto, né? Aqui tem o texto. Eu coloco todos os textos. Aqui já vai seguir um outro conteúdo, tá certo? Aqui já vai falar sobre o mundo islâmico, então 4 aulas de novo.
vou falar o objetivo, de novo tem dentro do quadrinho, né, falando o que eu vou abordar, depois tem a indicação de um vídeo. Eu recomendo sempre que assistam muito, assistam mesmo esses vídeos, são vídeos curtos, objetivos, né, e de grande aprendizado aí se você de fato assistir. Agora eu já vou pular para a parte onde eu descrevi as atividades, tá, gente? Sempre as minhas atividades, elas vão começar assim, agora é sua vez. Então, deixa eu já pesquisar aqui, já vou direto. Então, essa é a nossa primeira atividade. Ela está, todas as atividades, elas estão no final do bimestre, tá? Então, eu disponibilizei todo o conteúdo do terceiro, todos os textos, todas as indicações de vídeo, isso aqui está lá no final do terceiro bimestre, tá? Então, aqui eu coloco, né? A atividade deve ser enviada até dia 6, ela vale tanto, ela é a N1 do terceiro bimestre, como está aqui, né? N1 do terceiro bimestre, vale 10. E aqui, atividade 1 é o questionário subjetivo que eu disse para vocês. São 3 questões com base, né? E aí eu quero que vocês leiam os textos que eu disponibilizei e assistam os vídeos para poder me responder subjetivamente essas questões, tá? Eu coloco, né? Que são assuntos relacionados ao período conhecido como Idade Média, e que foi disponibilizado ali, né, no conteúdo do terceiro bimestre. Quais os 5 pilares do islamismo? Vale 2 pontos, está lá nos textos, então você, a partir da sua leitura, você pode trazer isso. Questão 2, que é a mais pontuada, explica o que foi o feudalismo, então você vai me explicar, com base na sua interpretação, o que foi o feudalismo, como que era a sua estrutura política e econômica, e com isso você consegue trazer também a estrutura social, né, que está que acaba sendo envolvida aí nesse processo. E a 3 explica o que foram as heresias na Idade Média e como a Igreja Católica buscou combatê-las, tá bom? Tudo tá lá naqueles textos. E aqui eu já tenho a atividade 2. A atividade 2 é o quê? É o nosso questionário. Se de preferência responder ele lá pelo SIGA, caso contrário não tenha nessa disponibilidade pelo SIGA, me mande o gabarito dele pelo e-mail ou pelo WhatsApp, tá bom? Mas se identifique. Acho que tem alguém entrando. O Everton. É no chat mesmo. Você pode só colocar o seu nome, o Tishirima, tá? Você só escreve mesmo o nome. Inclusive o Everton, que também entrou agora, né? Eu tinha outro colega também, eu acho que o Lucas, né, que tinha entrado. Vocês deixam aí escritos, tá? Então, gente, a partir daqui, né, eu falei da atividade 1 e 2, agora a gente já vai partir para os conteúdos, finalizou a prova ali, né, vai partir para os conteúdos do quarto bimestre. Então, aqui você vai ver todo o conteúdo do quarto bimestre, relacionado aí ao quarto bimestre, né, o renascimento e as reformas, contra-reformas, enfim, até o final, né, depois vai trocar de novo conteúdo, todo o conteúdo está aqui descrito, qual é o conteúdo, qual é o texto, tá bom? E aí, agora vamos para as atividades 3 e 4, que são relacionadas aí ao quarto bimestre, tá bom? Então, a atividade 3, como eu já tinha falado lá atrás, é outro questionário subjetivo, agora referente ao quarto bimestre, tá? Aos conteúdos que eu trouxe no roteiro, né, os textos, os vídeos que eu trouxe no roteiro sobre o quarto bimestre, que também vale 10 pontos, são mais três questões subjetivas e que envolve, aliás, são 3 questões, né? Uma é basicamente sobre a história do Acre, que é a mais pontuada também, é um textozinho que você vai ter que elaborar. Então, aqui na questão 1, cite as principais características das reformas religiosas do século XVI. Então, aquele momento lá que eu falo para vocês que a gente vai ter algumas novas doutrinas religiosas discordando da Igreja Católica, né, dos princípios adotados pelo o cristianismo. Vale 2,5 pontos, né? 2, quais foram os principais motivos que levaram os europeus a desenvolver a expansão marítima? Então, aqui você já vai identificar lá nos textos que eu começo a falar sobre as grandes navegações, sobre a expansão europeia, a conquista da América, tá? Então, vocês vão conseguir identificar o porquê que houve, né, essa partida aí para descobrir, né, para encontrar, para conquistar, na realidade, né, novos povos, tá? E com isso levar dinheiro aí para as
fortalecimento daquelas monarquias absolutistas que eu falei para vocês que haviam se consolidado ali no final da Idade Média, né? O rei tinha ganhado prestígio novamente, então que iria fortalecer os estados absolutistas, tá certo? Então vocês vão tentar me responder com base nos textos e nas leituras essa questão. Depois, a 3 está relacionada à questão da história do Acre, que eu disse para vocês que tinha, né? Então, é um texto, né? De preferência, é claro que aqueles textos de 15 linhas, alguns até conseguem pontuação máxima, né? Mas tem muitos que às vezes não conseguem abordar tudo que eu coloquei aqui. Então, um texto de 15 linhas, não sei se tem alguém querendo entrar. Ah, não, só escrevendo o nome, né? Então, você vai ter que escrever aqui, né, um texto informativo sobre o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil. Essa atividade que vale 5 pontos. Tem um título, deve ter obrigatoriamente um título, com base na leitura do texto que eu disponibilizei, você vai criar um título e você vai ter que abordar um contexto histórico, tá? E nesse contexto histórico, eu peço algumas características. Contexto histórico sobre como aconteceu o processo de ocupação e anexação do Acre ao Brasil. Nesse contexto histórico, você não pode deixar de mencionar, atenção, a importância da borracha no contexto da ocupação e disputa e o confronto armado e o tratado estabelecido. Claro que não precisa esmiuçar nesse texto, né, essas questões, mas eu preciso que eu perceba, né, que o aluno compreendeu que esses fatores foram importantes aí para o processo de anexação, de ocupação e de anexação do Acre ao Brasil. Depois da questão 3, né, a gente tem a atividade 3, a gente tem a atividade 4, que novamente é um questionário objetivo. Então, resumidamente, né, gente, resumidamente, o questionário está aqui, né, está lá no SIGA, e aí finaliza. Então, assim, todos aqueles alunos que têm condições de me enviar pelo SIGA, eu espero, tá, que seja enviado pelo SIGA. Mas se você tem dificuldade de envio pelo SIGA, me envia no WhatsApp, converse comigo no WhatsApp. Mas eu entendi, eu imaginei, por isso que eu não queria pronunciar seu nome, porque eu imaginei que ele seria uma pronúncia diferenciada. Se você quiser pronunciar para eu ouvir, fique à vontade, tá? Lucas, pode falar. Professor, bom dia. Bom dia. Eu queria saber só uma coisa, professora. Eu posso só fazer as respostas? Sim, pode sim. Inclusive, né, se você, eu acredito que você não vai me entregar pelo SIGA, né? Você só identifica atividade 01, né? Aí coloca a resposta da questão 1, né? Ou então só questão 1, coloca a resposta. Aí 2, a resposta que eu consigo entender. Se você vai me mandar o gabarito da prova, coloca atividade 2, né? N2 do terceiro bimestre. Aí só me manda o gabarito 1, né? Alternativa tal, 2, alternativa tal, 3, tá bom? Não precisa copiar ali todas as perguntas, enfim, não precisa disso, tá? E aí eu Tá bom, mas espero a mesmo. senhora a senhora já liberou no SIGA para fazer? Sim, eu liberei. Se tiver tendo algum problema, vocês me avisam, tá? Porque às vezes na correria a gente vai postar as coisas, acaba não disponibilizando. É Mas eu quantas liberei tentativas? duas. Duas Duas? tentativas, exatamente. No meu não apareceu ainda. Não apareceu? Mas Não, alguém senhora. conseguiu entrar? Daí daqui a pouco eu dou uma olhada aqui. Sim. Que eu disponibilizei para ontem. Mas alguém conseguiu ir lá ver? Sayonara, o Everton? Não? Mas eu vou olhar. E depois, Lucas, se você. Porque a priori eu tinha, né, liberado. Pelo menos está na minha cabeça que eu liberei tudo. Quando eu postei todos os arquivos ontem, né? E aí eu também cadastrei o campo das atividades. Mas caso eu tenha, sei lá, colocado para algum outro dia, eu vou dar uma verificada. E se não tiver aparecendo para ti, talvez é algum problema no teu siga, né? Se realmente eu tiver liberado e não tiver aparecendo, você está olhando aí, né? Sim, olha aí, ó, como Não está só tem a de aparecendo? solos. Não, Sério? só a de solos. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui no meu siga rapidinho. Tá bom. Deixa eu só colocar para carregar aqui meu computador, que ele está descarregando. E daí a gente já vê isso agora, né?
Também não, gente, o que que eu fiz? Será que só falta eu ter postado em outra turma, gente. Eu tô deixando o pessoal doido. Deixa eu entrar aqui então no meu Siga para ver o que que eu fiz, então, tá? O Everton também não. Vixe. Vamos lá ver, né? Eu tô com 9 turmas, né? Aí às vezes a gente pode. Já pensou se eu postei em outra turma, o pessoal tá resolvendo. E eu tenho um monte de terceiro, um monte de segundo. Deixa eu. Na realidade, deixa eu já colocar minha tela para vocês, né? Que daí vocês já acompanham aí. Guia, siga. Tá aparecendo a minha tela do siga? Tá, gente? Tá sim. Tá bom. Tem alguém falando aí que agora eu não tô vendo mais o chat? Não. Não, né? Ah, agora eu não sei a senha. Aff, qual é a minha senha? São 1000 senhas, 1000 coisas na cabeça. Peraí. Ah, tá. Lembrei. Ou não lembrei. Isso. É sempre isso, sempre aqui para tudo, né? Então vamos lá. Primeiro ano de floresta, né? Vamos ver o que eu fiz. Às vezes eu cadastrei e coloquei para aparecer outro dia, né? Qual é a turma de vocês aqui? Vocês estão vendo tanto de turma que eu tenho? Aqui, 2021, essa daqui. O que eu fiz? Estou preocupada agora se eu cadastrei em outra turma. Tá, esses aqui foi o do primeiro e segundo bimestre, né? Estão vendo aí, né? Aqueles que vocês já fizeram. A gente teve 3 encontros. Eu disse lá para vocês que agora, dessa vez, a gente vai fazer só esse. Eu vou ficar disponível para que vocês, se tipo, vocês, professor, eu quero um encontro para a gente falar sobre determinado conteúdo que eu não estou entendendo. Aí eu faço, tá? Mas aí eu fico disponível. Bem, tá aqui. Tá vendo que ele tá postado para mim? Mas deixa eu ir aqui para ver se ele tá disponibilizado, né? Porque às vezes ele não tá disponibilizado, só tá. Vocês estão vendo que tá aparecendo para mim? Ah, gente. Sim. Não, tá certo. Tá aqui, ó. Inicia em 16/12 e finaliza em 6/1. Mas deixa eu ver aqui, né, no questionário. Deixa eu só diminuir aqui que eu tô. Será que o SIG ele tá meio instável, né? Esses dias, vocês sabem, né? Deixa. Cadê tarefas? As atividades apareceram? O meu tá ruim. Não, Tá professor. ruim. Nem as atividades apareceram para vocês? Só se, deixa eu ver, entrar na sua disciplina. Olha aqui. Aqui também no campo que eu cadastro as atividades, né? Ela tá, que ela foi disponibilizada ontem, né? Ó, ninguém ainda entregou, né? Claro, foi ontem. E que ela vai até dia 6/1/2022, ó. Agora eu deixei lá no questionário, vai estar do mesmo jeito. Ó, aqui o questionário, tá vendo? A N1, que já finalizou, né, do primeiro bimestre, a N2 do primeiro bimestre, segundo bimestre, foi finalizada em 11/9 e agora do mesmo jeito, ó. Atividade 2, prova N2, terceiro bimestre. Tá aqui, para mim tá constando, pode ser alguma instabilidade no sistema. Mas se tu entra na minha Professor, disciplina, eu achei. achou? Eu entrei na sua disciplina e tá dentro da sua disciplina, não tá naquele canto que fica embaixo das disciplinas. É porque eu não sei como é que vocês visualizam, né? Quer dizer que aparece no outro É por, campo também? tá dentro da sua disciplina, tem que entrar na sua disciplina, aí tem lá. Entendi.
Mas está tudo lá, né? Então, aí, Tá sim. algum aluno tiver dificuldade, vocês já auxiliam aí, tá? Fala que não está aparecendo nesse outro campo, que está aparecendo só entrando na minha disciplina, tá bom? Tá bom. Tá. E é isso, gente. No mais, eu fico à disposição. Vocês sabem, eu acho que aqui, o nome de vocês, né? Pelo menos eu lembro do nome do Everton, eu acho que eu tenho o telefone de tudinho, né? Então, se tiverem alguma dúvida relacionada ao conteúdo, pode falar comigo no privado. Se precisar de mais alguma, o Everton, né? Vocês acharam. E aí, se tiverem alguma dúvida ou quiserem algum outro encontro de algum conteúdo específico, tá? Vocês podem aí falar comigo que a gente marca um novo encontro online, tá? No máximo seria somente, né, no o que eu propus nesse segundo semestre, né, devido à questão do recesso natalino que vai ter, né? Acredito que vocês estão um pouco sobrecarregados. Seria somente esse encontro, né? Os vídeos que eu indiquei são bem objetivos, os textos também eu procurei textos com linguagem fácil e aquilo que de fato vocês precisam saber, tá? Os alunos com pendência ainda relacionada ao primeiro e segundo bimestre, eu peço que me procurem mesmo, tá? Porque a gente precisa se regularizar. Caso contrário, né, se não fizer a atividade de primeiro e segundo bimestre, fica um pouco inviável você conseguir aprovação, tá bom? E no mais é isso, desejo aí que façam as atividades no prazo previsto. Dúvidas, fiquem aí à vontade no meu WhatsApp, tá bom? E é isso. Se ainda tem alguma dúvida, podem falar aí comigo, tá? Eu já vou Tá bom, parando aqui a professor. gravação, tá? Professora, só uma pergunta. A gente vai entrar em recesso pro Natal? Então, eu não posso me meter muito no calendário daí, porque eu estou em outro campus, né? Eu estou falando do recesso porque eu acho que tem um recesso, mas o recesso de. Mas eu não posso, né, estar falando assim com, digamos, com certeza, né? Porque o meu calendário que eu obedeço é de um outro campus. Aí eu só tenho o calendário tipo das minhas aulas, né? E aí no calendário, no negócio que eles mandaram para mim de horários, tem um período lá que é tudo em vermelho. É como se não tivesse, né? É como se de fato tivesse esse recesso aí, tá? Daí eu não posso lançar aulas. Tipo, a gente vai ter agora até tal, mas tem um período que eu não posso lançar aula que está em vermelho lá na grade de horário. Então, eu subentendo que seja um recesso. Mas aí o Ah, coordenador do curso, ele informaria vocês com mais exatidão, tá bom? tá bom. Para que eu não tenha Obrigado. informação errada aqui, né? Mas vocês sabem, né, que mesmo entrando nesse recesso, é tipo assim, eu vou estar entrando em recesso por aqui também, mas é aquela coisa, eu tô cheia de atividades para fazer, então a gente não pode descansar muito, né? Porque se a gente de fato, vou tirar esse recesso, não vou fazer nada, aí o negócio se acumula, né? Até porque a nossa disciplina ainda vai estar rolando, ela vai até dia 6, né? Vai ter outras disciplinas também, então é aquele recesso, né, mais para mais que a gente tem coisas para fazer, talvez, né? Mas confirma aí com o coordenador, é o novo, né? O coordenador, acho que é o Wellington, coordenador Wellington, Isso. tá bom? Tá bom, obrigado. Mas é isso, gente. Eu vou parar aqui a gravação, tá? Depois eu vou postar lá o link dessa gravação para aqueles alunos que quiserem ver o início, né? Ou então o final ali, toda a gravação, tá? Se tiver dúvida aí no roteiro. No mais, estou disponível aqui para vocês, tá? Tentei parar, não foi.